O objeto interestelar 3I Atlas, que vem chamando a atenção da comunidade científica, continua a surpreender com características muito incomuns. Recentemente, novas descobertas sobre sua polarização e mudanças em seu brilho estão fazendo os astrônomos reconsiderarem a forma como entendem cometas e objetos interestelares. Essas observações não apenas reforçam a ideia de que o 3I Atlas é um objeto único, mas também podem indicar que ele pertence a uma categoria completamente nova de corpos celestes. Uma das descobertas mais intrigantes sobre o 3I Atlas está relacionada à forma como ele reflete a luz. Cometas, asteroides e outros corpos cósmicos refletem a luz do Sol de maneira relativamente previsível, com base em características como sua composição e superfície. No entanto, o 3I Atlas apresenta uma polarização de luz extremamente negativa e em níveis inéditos, especificamente um valor de -2,7, algo que nunca foi registrado antes em qualquer cometa ou asteroide. Esse fenômeno de polarização da luz foi detectado pelos cientistas, e a maneira como o 3I Atlas interage com a luz solar está além de qualquer padrão conhecido. Para entender a gravidade dessa descoberta, é importante explicar o que é polarização. A polarização da luz acontece quando a luz, que normalmente vibra em várias direções, passa a vibrar em uma única direção. Um exemplo prático de polarização da luz são os óculos de sol polarizados, que têm a função de filtrar luz que reflete em superfícies como água ou estrada, bloqueando o reflexo e impedindo que ele prejudique a visão. Em outras palavras, os óculos de sol polarizados permitem que apenas a luz que vibra em uma direção específica entre no olho, proporcionando mais conforto e proteção. No caso do 3I Atlas, no entanto, a luz que ele reflete não segue o padrão esperado. O objeto reflete a luz de uma maneira que não é observada em cometas ou asteroides conhecidos. A polarização é extremamente negativa, o que significa que ele está manipulando a luz de uma forma que os cientistas não haviam encontrado antes. Esse comportamento fora do comum sugere que o 3I Atlas pode ter características físicas ou materiais incomuns na sua superfície ou interior. Os cientistas têm algumas explicações naturais para esse fenômeno. Uma delas é que o 3I Atlas pode conter uma combinação de poeira e gelo em sua superfície, que, sob determinadas condições, poderia resultar nessa polarização extremamente negativa. Outro ponto é que os materiais encontrados em sua superfície podem ser semelhantes aos de outros objetos localizados além de Netuno. A luz refletida por esses objetos também apresenta padrões de polarização incomuns. Além disso, experimentos de laboratório com certos tipos de minerais de partículas também mostraram que esses materiais podem gerar uma polarização negativa. No entanto, há uma explicação mais especulativa que vem ganhando popularidade entre alguns cientistas, e é aqui que a imaginação entra em cena. Talvez o 3I Atlas não seja um cometa comum. Alguns pesquisadores sugerem que ele poderia ser um objeto artificial, disfarçado para parecer um cometa. A ideia de que o 3I Atlas seja uma nave alienígena disfarçada com uma pele projetada para se assemelhar a um cometa tem circulado entre algumas teorias mais ousadas. Essa camuflagem poderia ser uma maneira de ocultar a verdadeira natureza do objeto, possivelmente uma nave que utiliza o disfarce para se ocultar do monitoramento humano. Outras teorias sugerem que o 3I Atlas poderia ser uma nave com painéis solares gigantescos, que refletem a luz de maneira controlada, possivelmente com a intenção de gerar energia ou se proteger de radiação cósmica. A ideia de que o objeto possui uma superfície manipulada para alterar a luz refletida também foi discutida, sugerindo que ele poderia estar emitindo luz de forma estratégica para se camuflar ou enviar sinais. Embora essas ideias sejam interessantes, a maioria dos cientistas ainda acredita que a explicação mais plausível seja de que o 3I Atlas seja um cometa, com características incomuns, como poeira e gelo em sua superfície, mas com um comportamento de luz que não havia sido observado anteriormente. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que, como o 3I Atlas vem de fora do nosso sistema solar, ele está essencialmente nos proporcionando uma visão em tempo real de um visitante cósmico.
Ele pode não apenas redefinir o que entendemos por cometas, mas também nos ensinar mais sobre a diversidade de objetos interestelares que existem além das fronteiras do nosso sistema solar. Outro aspecto surpreendente do 3I Atlas é a mudança de cor que ele sofreu ao se aproximar do Sol. Quando o objeto foi descoberto, ele exibia um brilho vermelho, o que era uma característica marcante, observada desde que ele começou a ser monitorado mais de perto. No entanto, novas imagens revelaram que ele agora exibe um brilho verde. Essa mudança de cor pode parecer estranha à primeira vista, mas tem explicações científicas que são comuns em cometas. Quando o 3I Atlas se aproxima do Sol, o calor da estrela faz com que os gases e substâncias químicas na superfície do cometa sejam liberados. No caso do 3I Atlas, um aumento significativo na emissão de cianeto, CN, foi observado. Quando iluminado pela luz solar, o cianeto emite uma luz esverdeada, que é responsável pela cor que vemos. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece em outros cometas do nosso sistema solar, como o cometa C2011-L4, Pan-STARRS, que também exibia uma tonalidade esverdeada quando se aproximou do Sol. Além do cianeto, a liberação de pequenos grãos de gelo e poeira também pode ajudar a dispersar a luz de maneira diferente, reforçando ainda mais o brilho esverdeado. Apesar de ser um comportamento comum entre cometas, o fato de que o 3I Atlas é um objeto interestelar só torna essa mudança de cor ainda mais intrigante. Ele está nos oferecendo uma oportunidade única de observar o comportamento de um cometa que nunca foi visto antes em nosso sistema solar. É como se estivéssemos assistindo ao processo de transformação de um visitante cósmico que veio de outra parte da galáxia. Embora a mudança de cor e a polarização da luz possam ser explicadas por processos naturais, o 3I Atlas continua a ser um objeto enigmático que desafia a nossa compreensão sobre cometas e outros corpos interestelares. Sua origem interestelar, vinda de fora do sistema solar, faz com que ele seja ainda mais fascinante. À medida que ele se aproxima do Sol, os cientistas esperam que mais informações sobre sua composição e comportamento sejam reveladas, e possivelmente novas características possam surgir. Há quem especula sobre um possível desvio de trajetória do 3I Atlas, alimentando teorias de que ele poderia acabar ficando preso no cinturão de asteroides, uma região do sistema solar situada entre as órbitas de Marte e Júpiter, onde muitos asteroides estão localizados. Essa especulação ocorre devido ao fato de que, se o 3I Atlas for um cometa, ele não deveria permanecer no cinturão, já que cometas costumam ter órbitas que os levam para fora do sistema solar após passagens próximas ao Sol. Será que o 3I Atlas mudará sua trajetória de maneira tão drástica? A questão permanece em aberto e os cientistas continuam monitorando o objeto de perto, à medida que ele se aproxima do Sol. Além das observações sobre o 3I Atlas, outra grande notícia que está gerando expectativa no mundo da ciência está relacionada ao rover Perseverance, da NASA. No dia 10 de setembro de 2025, a NASA fará um grande anúncio sobre os resultados da análise de uma amostra rochosa coletada pelo Perseverance em Marte. A amostra foi retirada da região chamada Sapphire Canyon, localizada na borda do Vale Neretiva, e os cientistas estão ansiosos para compartilhar as descobertas. O rover Perseverance está atualmente em Marte, explorando a cratera Jezero e investigando se o planeta já foi habitado no passado. Os cientistas acreditam que essa região de Marte pode ter sido um lago em tempos antigos, o que significa que as condições para a vida poderiam ter existido lá. A amostra coletada em julho de 2024 será analisada para verificar se há indícios de vida microbiana ou outras pistas que possam ajudar a entender melhor a história de Marte. Esse anúncio tem o potencial de ser um marco significativo na exploração de Marte e pode trazer informações vitais sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Se forem encontrados indícios de vida, mesmo que microscópica, isso representará uma das descobertas mais importantes da história da exploração espacial.
O 3I Atlas, com suas características incomuns de polarização e a misteriosa mudança de cor, continua sendo um enigma cósmico que desafia os limites do nosso entendimento sobre cometas e objetos interestelares. A combinação de descobertas científicas extraordinárias e teorias ousadas só aumenta o fascínio por esse visitante cósmico. Ao mesmo tempo, as atualizações sobre as amostras coletadas em Marte pelo rover Perseverance nos lembram de que ainda há muito para descobrir sobre o nosso próprio sistema solar. E talvez um dia, esses estudos nos levem a respostas que podem redefinir a nossa compreensão sobre a vida no universo. O mistério do 3I Atlas, junto com as possíveis descobertas de vida em Marte, são apenas alguns dos vastos desconhecidos que ainda nos aguarda no cosmos. A exploração espacial nunca foi tão emocionante.